Olá, sou Teófilo Arvelos, tenho 21 anos, sou filho de Dácio de Arvelos e Ademilda Maria Pereira de Arvelos. Nasci e fui criado no município de Patos de Minas. Eu vivi com os meus pais na fazenda, na zona rural do município, na comunidade de Boa Vista, até os meus 14 anos. Estudei no distrito de Alagoas, onde eu fiz o ensino fundamental. E depois disso me mudei para a cidade de Patos de Minas, onde morei com a minha avó paterna, e lá eu estudei no IFTM, onde fiz o ensino médio integrado ao curso técnico de eletrotécnica. Depois disso me mudei para Campinas, no estado de São Paulo, onde cursei geografia na Unicamp e atualmente faço mestrado também em geografia na mesma universidade. Sou escritor. Tenho 6 livros publicados, todos de poesia, e o mais recente deles, o Companhias do Tempo, acaba de ser lançado em Patos de Minas. É difícil traduzir em palavras o que me motiva a escrever e a publicar livros, ainda mais considerando que muitas pessoas não leem, não têm esse hábito de leitura, muito menos leitura de poesia, que é o que eu mais escrevo. Mas eu diria que escrever é algo que me motiva, que me deixa para cima, que me faz uma pessoa mais feliz, porque é uma forma de eu expressar o que eu sinto, de expressar o que eu penso, e isso é muito bom. E quando a gente publica um livro e recebe um retorno positivo dos leitores, isso também nos motiva. As pessoas leem o que a gente publica e falam: Nossa, você traduziu em palavras algo que eu senti, ou eu me identifiquei com uma das suas poesias. Isso faz a gente querer publicar mais, porque as pessoas acreditam no nosso trabalho e eu também acredito no que eu faço. E tudo isso nos motiva a seguir adiante. Companhias do Tempo, o meu 6º livro, é uma obra que fala sobre o cotidiano, sobre a nossa vida diária, as nossas labutas, a nossa rotina, mas que essa vida diária também esconde muita beleza, que às vezes passa despercebida entre um afazer e outro. É a beleza de conversar com um amigo, de preparar uma refeição, de estar com a família. Essas ações simples, singelas, mas que nos fundamentam, nos animam e são a base da nossa vida, da nossa identidade, de tudo o que somos, é que são bastante valorizadas nesse livro que escrevi. Então aqui eu estou menos preocupado com as grandes questões filosóficas, políticas da humanidade e mais focado nessas pequenas ações que nos fundamentam. Eu acredito que ficou um livro bastante bacana, gostei muito de ter escrito e espero que os leitores também gostem dele. Eu avalio o atual cenário da literatura no Brasil como desafiador. Por um lado, nós temos bons escritores, tanto pequenos quanto grandes, publicando as suas obras, obras de grande beleza literária que têm o seu valor, mas por outro lado, eu vejo um número cada vez mais reduzido de leitores, de pessoas realmente interessadas pela literatura e em especial pela poesia, que parece já uma coisa do passado. E outra questão que me incomoda bastante é que às vezes muitos escritores locais são pouco reconhecidos. Muitas cidades pequenas e médias têm bons escritores, mas que muitas vezes passam sem o devido reconhecimento. A gente poderia pensar, por exemplo, nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas municipais e nas bibliotecas, principalmente nas bibliotecas escolares,
aquelas das escolas públicas, onde são formados os nossos jovens, os futuros leitores deste país. E a gente pode se perguntar: nessas bibliotecas há livros de escritores locais? Quantos livros de escritores locais há nessas bibliotecas? Muitas das vezes, os poucos livros que há lá desses escritores são doados por eles mesmos. Então, eu acho que falta uma política dos governos locais de aquisição de exemplares de escritores locais para disponibilizar nas bibliotecas do município, né, por exemplo. Porque muitas vezes os alunos, os jovens, não têm acesso a essa literatura que é produzida localmente. E quando o aluno tem acesso ao que é produzido na sua própria cidade, isso também o incentiva a ler mais e a escrever também. São muitos os escritores que têm influenciado a minha poesia, mesmo que sejam escritores da prosa. Eu poderia citar Fernando Pessoa, Borges, Wisława Szymborska, Eduardo Galeano, Adélia Prado. Todos eles têm me influenciado nos meus últimos poemas e alguns dos meus últimos poemas, inclusive, citam nominalmente esses escritores que tanto têm me inspirado e que eu recomendo que os leitores também se interessem por eles, porque vale a pena conferir o que eles produziram. Realmente a obra deles é muito boa. Certamente, ter vivido 14 anos na fazenda com os meus pais influenciou a minha escrita. Assim como também influenciou eu ter vivido na cidade com a minha avó paterna e agora em Campinas, onde eu faço geografia. O lugar onde a gente vive é sempre muito importante para nós, porque é a base espacial do nosso cotidiano. E para ilustrar um pouco da influência do meio rural na minha poesia, eu gostaria de ler um poema do Desespaço, o meu quinto livro. Quando Tolstói me visitou. Quando Lev Tolstói disse que, falando de minha aldeia, eu estaria a falar do mundo, eu estava em Yasnaya Poliana, a 12 quilômetros de Tula, lendo um livro sereno no jardim. Pouco tempo depois, recebi em minha casa, na pequena comunidade de Boa Vista, na zona rural de Patos de Minas, um dos maiores escritores russos de todos os tempos. Para as pessoas interessadas em publicar o seu primeiro livro, eu diria o seguinte: vão em frente, mas com calma, com prudência. Antes de enviar o original de vocês a uma editora, primeiro façam uma leitura crítica da própria obra de vocês. Releiam várias vezes, com calma, e vejam se algum trecho não pode ser melhorado. Se algum trecho ainda pode ser melhorado, então a obra ainda não está pronta para ser enviada. Para isso, vocês também devem contar com um bom revisor. Um bom revisor, um profissional experiente, pode fazer grande diferença na obra e certamente fará. Então não dispensem essa etapa ou não façam essa etapa com um revisor com pouca experiência. É importante sim que seja um profissional bastante capacitado, para que o livro fique bastante polido, com esmero, sem incorreções gramaticais. Depois vocês procurem uma boa editora, uma editora de confiança para a publicação do livro, façam a sessão de lançamento e me convidem para o lançamento da obra. Profissionalmente, além de eu estar no mestrado, estou também aguardando a nomeação de um concurso que eu fiz
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acredito que a nomeação virá em breve. E a minha ideia profissional, meu projeto é me preparar para concursos públicos. Então, a minha ideia é assumir esse cargo no Tribunal de Justiça e continuar a minha preparação para outros concursos. Por enquanto, é o que eu posso dizer sobre essa minha perspectiva profissional. Além de que, é claro, não pretendo de forma alguma parar de publicar livros. Vou sempre continuar publicando, escrevendo, publicando e, inclusive, tenho o projeto de explorar novos gêneros literários. Tenho ideias de dramaturgia, de romance. Então, em breve, nos próximos anos, os leitores poderão também ler obras minhas nesses outros gêneros textuais.